decorrer dessa semana, os noticiários nos informaram sobre a nuvem de gafanhotos que tem acometido alguns países da América do Sul e que tem a possibilidade de chegar até o Brasil. No seu Instagram, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que já foi montado um plano de monitoramento para acompanhar o deslocamento desses gafanhotos, facilitando assim possíveis ações futuras de controle. E ontem, numa conversa com o professor Maurício, da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, ele nos informou que essa nuvem está na Argentina, numa região mais próxima do Paraguai do que do próprio Brasil. E que a chegada dessa nuvem no nosso país vai depender de condições ambientais favoráveis, como no caso do próprio vento. E nós sabemos que a situação é preocupante e merece um pouco de atenção. Então, para bater um papo com vocês, esclarecer e tirar algumas possíveis dúvidas, a Terra Nova convidou o professor Matheus Elache Rosa, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, doutor em manejo integrado de pragas e produção de sementes e atualmente docente do curso de agronomia na Faculdade Rio Verde, Unibraz. Então vamos começar. Primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse inseto. Boa tarde, Thiago. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui participando da sua entrevista. O gafanhoto, para quem não sabe, é um inseto. Ele é da ordem Orthoptera dos insetos, que compreende paquinha, grilo, taquarinha, também o gafanhoto. Mas o gafanhoto, no caso, que está causando todo esse alvoroço nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, na conversa com o vizinho, no telejornal, esse gafanhoto é o Schistoscerca cancellata. É um gafanhoto que ocorre realmente com frequência na América do Sul, principalmente no deserto argentino, ali no semiárido argentino, também no Paraguai, também na Bolívia. É um gafanhoto considerado polífago, porque ele se alimenta de diferentes tipos de matéria vegetal. E aí que está o grande medo do produtor do Rio Grande do Sul, das pessoas quando vê essa notícia, porque o Rio Grande do Sul é um grande celeiro agrícola, ali se produz muitos tipos de alimento. E pensa, se eles entrarem ali, o grande problema que pode acontecer. Esse gafanhoto é considerado migratório, ele tem a grande capacidade de dispersão, ele consegue voar grandes distâncias. Vocês podem ver nas notícias falando sobre 100, 150 km por dia. Então ele tem grande capacidade de voo. E também, na sua grande parte do tempo, ele é solitário. Mas em alguns momentos, o seu hábito, por algum motivo, pode se tornar gregário. O que seria gregário? O gregário é o hábito de começar a se locomover em pequenos e grandes grupos. E esses grandes grupos vão entrando com outros grandes grupos e formam essas grandes nuvens que estão ocorrendo aqui na América do Sul, que tem a possibilidade de estar entrando no Brasil. Tem um vídeo do professor Maurício no qual ele comenta sobre as condições atípicas climáticas que o Rio Grande do Sul está passando. Segundo ele, era para estar fazendo por volta de 0 graus, em torno disso, mas está fazendo 25 graus, né? Eu gostaria de saber do senhor, professor, como surgem e por que surge essa quantidade de gafanhotos? E se o clima tem relação direta com isso, né? Sim, Thiago, o relato e vídeo do professor Maurício está totalmente correto. Esse gafanhoto ele tem preferências por clima quente e seco, e esse é o grande medo do Brasil, porque no Rio Grande do Sul, nessa época do ano, era para estar ocorrendo o quê? Uma temperatura mais baixa, a gente está no inverno, então era para ter temperaturas próximo a 10, 12, 6 graus, em alguns dias bem próximo a zero e algumas madrugadas abaixo de zero. Porém, o Rio Grande do Sul, em certos momentos, em certas épocas do ano, em alguns anos, ocorre climas atípicos, que nem está ocorrendo esse ano. Tem uma grande amplitude térmica, uma grande variação de temperatura. Então, nesse ano, era para estar tendo dias com 10, 12 graus, e estamos tendo dias com 25, 26, 27 graus. Então, temperatura associada ao clima seco do inverno está favorecendo a proliferação, o aumento populacional desse gafanhoto. Então, para quem não sabe, o gafanhoto é um hemimetábulo, ele tem metamorfose incompleta, ovo, estágios ninfais e adulto. E esse gafanhoto, com esse clima favorável, está aumentando a sua população dia a dia. Então está tendo uma grande explosão populacional. E dependendo de onde essa explosão populacional ocorre, vai ter um outro fator associado totalmente às condições climáticas, que é a disponibilidade de alimento. Então, imagina só, surgiu um monte de gafanhotos ao mesmo tempo, e naquela região não tem alimento suficiente. E o que acontece? Eles começam o quê? A migrar de regiões procurando alimento. E nessa migração, eles começam a formar os hábitos gregários, começam a formar os pequenos e grandes grupos. E esses grupos vão, como eu falei para vocês, juntando com outros grupos.
e formando essas grandes nuvens que vão sempre em direção a novas fontes de alimento. E é isso que pode acontecer. Eles podem entrar no Brasil, essa grande fonte de alimento, que é o Brasil, celeiro, que é o Rio Grande do Sul, e começar a realmente se alimentar de tudo. Esse é o grande medo do brasileiro nesse momento. Entendi. Agora, na próxima pergunta, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é uma possível porta de entrada. Caso essa nuvem consiga chegar lá, qual a possibilidade dessa nuvem se espalhar para o Sudeste e para o Centro-Oeste? Bom, diante das condições climáticas e da grande capacidade de voo, é totalmente possível que esse gafanhoto consiga chegar na região Sudeste, na região Centro-Oeste, porém ele precisaria de condições favoráveis. Que condições favoráveis são essas? Ele precisaria da ação de correntes de vento favoráveis a ele. Eles são bons voadores, eles voam grandes distâncias, mas eles precisam que as correntes de vento partam do sul, sentido norte do Brasil, para que eles consigam se deslocar do sul para o sudeste e para o centro-oeste. E associado a isso, eles precisariam o quê? De um objetivo. Qual seria esse objetivo? Buscar por alimento. E se partir do sul, pensando em ir para o sudeste ou centro-oeste em busca de alimento, quer dizer o quê? Que eles consumiram todo o material vegetal do Rio Grande do Sul, do nosso grande celeiro agrícola. Porém, do meu ponto de vista, como pesquisador, como professor, como já fui um dia estudante de entomologia, estudante de manejo integrado de pragas, do meu ponto de vista, isso não vai ocorrer. Eles não vão chegar na região sudeste, eles não vão chegar na região centro-oeste do Brasil. Uma questão que causa muita preocupação é, se por acaso as condições forem favoráveis, qual seria a capacidade destrutiva dessa nuvem aqui no Brasil? Vamos lá então, Thiago. Na verdade, partindo dessa hipótese que realmente as correntes de vento foram favoráveis para esses gafanhotos, que realmente faltou fonte de alimento no sul do Brasil e que eles estão migrando para a região sudeste, para a região centro-oeste. Bom, partindo dessa hipótese, realmente o gafanhoto tem grande capacidade destrutiva. Para quem não sabe, os gafanhotos possuem aparelho bucal, a sua boca é aparelho bucal mastigador, ele possui grandes mandíbulas que proporcionam para ele uma rápida, uma voraz alimentação. Então ele consegue consumir uma folha com muita velocidade. E quanto que come um gafanhoto por dia? Um gafanhoto come por dia em torno de 2 a 5 gramas, que é equivalente ao mesmo peso do seu corpo. Ah, mas se ele come de 2 a 5 gramas, ele come muito pouco. Sim, aparentemente muito pouco para um gafanhoto. Se você já viu algumas notícias que estão aparecendo, há uma estimativa de 40 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. 40 milhões vezes 2 a 5 gramas é muita matéria vegetal. E o que não foi estimado, que seria muito mais alarmante, muito mais assustador, é se ocorresse o quê? Uma estimativa do tamanho dessa nuvem. Essa nuvem tem 1 km quadrado? Ela tem 5? Ela tem 15? Ela tem 40 km quadrados? Então ali 40 km quadrados vezes 40 milhões de indivíduos, a proporção, a visão, a destruição seria muito maior. Então quando surgir essa estimativa, ou se ela acontecer, o alarme vai ser muito maior. E uma outra coisa que também pode piorar muito é o quê? Que com a condição de clima seco e temperatura elevada, pode proporcionar um aumento populacional. E esses insetos, esses gafanhotos, eles podem aumentar em torno de 20 vezes o volume atual de indivíduos, 20 vezes nos próximos 3 meses. Então as condições climáticas favoráveis e com alimentação abundante, eles podem aí copularem e gerarem novos indivíduos. Para quem não sabe, uma fêmea de gafanhoto pode colocar em momento gregário, em momento agrupado, por metro quadrado, em torno de 80 ovos. Então essa proliferação aumentaria muito. A nuvem aumentaria de, vamos supor que é 1 km quadrado, ela iria para 20 km quadrados, e daí, pessoal, com certeza seria um problema praticamente incontrolável. Perfeito, perfeito. E por fim, professor, eu acho que seria a principal pergunta, né? Como combater essa nuvem, já que ela apresenta uma extensão tão grande, quais as medidas? Como combatê-la, né? Realmente tem muita especulação sobre isso, de como controlar essa nuvem se ela realmente chegar no Brasil. Vamos partir do princípio e pensar o seguinte: é uma nuvem com uma grande proporção de insetos, uma grande quantidade, que não é comum no dia a dia e que o controle também não é comum. A gente não tem um controle pré-estabelecido
para resolver esse problema. Não é comum para a gente, então a gente não tem o controle. Não sei se você chegou a ver, Thiago, estão querendo instalar no Brasil, instaurar um protocolo que já é utilizado na África. Para quem não sabe, quem quiser tiver curiosidade, pesquisa no Google nuvem de gafanhotos na África. Na África é 100 vezes piores essas nuvens e a população lá é muito mais simples, os recursos são menores, é uma região muito mais pobre, então a África, o povo da África sofre muito. É uma região conhecida como Sahel. O Sahel é que divide o deserto do Saara da região do Savana, é uma faixa que divide realmente a África, o norte da África, é uma região muito pobre. Mas partindo, qual é a ideia desse protocolo no Brasil? Esse protocolo é a utilização em torno aqui de 400 aeronaves, são aviões agrícolas, e com a liberação de inseticida sobre essas nuvens de gafanhotos, para estar matando o maior número de indivíduos de maneira rápida, para estar controlando realmente essas nuvens. Vai funcionar? Bom, se a nuvem chegar no Brasil, eu espero que funcione, mas vai ser um grande desafio. Trabalhar aí com uma associação de 400 naves ao mesmo tempo, sobe e desce. Então, realmente temos que ter uma grande organização para que esse protocolo funcione no Brasil, se for necessário. Bom, do ponto de vista do manejo integrado de pragas, que é a minha área, essa técnica não é bem vista. Por que não bem vista? Porque o uso indiscriminado de inseticida vai estar matando também inimigos naturais. São insetos benéficos que controlam insetos praga nas principais lavouras, entre outros insetos. Isso não seria legal. Mas, devido à grande proporção dessa nuvem, o controle químico vai ser o único artifício de ação rápida, de controle rápido. Então, realmente vai ser aí uma das poucas opções e talvez a mais efetiva e de maneira rápida, porque tem que ser rápido esse controle, porque devido à grande dispersão dessa nuvem, o controle fica cada vez mais difícil. E cada vez que ela vai aumentando, fica mais difícil ainda. Então aí essa medida de controle químico, por mais que muitas pessoas fiquem contrariadas, é a maneira mais correta e mais rápida de ação. Essa é a melhor opção que a gente tem. Tomara que esse protocolo com o uso de aeronaves funcione. Bom, é isso que eu tinha para falar para você, Thiago. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando com você dessa entrevista. Eu estou aberto a dúvidas sobre esse assunto e sobre outros assuntos do mundo agro. Tá bom? Muito obrigado e parabéns pelas perguntas. E é isso, galera. Agradecer ao professor Matheus por ter aceitado gravar com a gente sobre esse tema tão importante que está tão em alta, né? Espero que pelo menos possa ter dado uma norteada, ter trazido algumas informações novas que possam ajudar vocês, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!